Notícia bomba nesse final de semana para vocês. Gente, para quem achou que não ia dar em nada, Maria Elvira Salazar, aquela deputada lá dos Estados Unidos que trouxe a foto do ministro Alexandre de Moraes, é ela mesma. Ela acabou de fazer uma declaração e prometeu tomar decisões graves sobre o ditador. É, mas não é só isso não. Entre outras notícias que prometem incendiar Brasília, ainda tem informações diretamente dos Estados Unidos. É bomba atrás de bomba. Assistam esse vídeo e prestem atenção o que pode acontecer com esse ditador, porque os Estados Unidos já entrou na briga. Não recebeu o vencedor da eleição, o embaixador Edmundo Gonçalves, porque estava lá na Antártida chilena, mas fez uma declaração agora dizendo que é uma vergonha a posse de Maduro, né? O Petro também não é de direita, é esquerda lá na Colômbia, é o país que mais recebe refugiado venezuelano. A fronteira, aliás, está fechada, né? E o Petro explicando que não iria à posse porque há uma perseguição à oposição e há um desrespeito aos direitos humanos. A União Europeia já decretou mais sanções, inclusive a presidente do Supremo da Venezuela, porque ela atestou uma eleição falsa de Maduro. Maduro perdeu a eleição. O Centro Carter constatou isso. O Centro Carter não é insuspeito. O Centro Carter foi quem avalizou o referendo pró-Chávez. Disse que Chávez ganhou aquele referendo. Então, pode, referendo de 2006, talvez. E o Centro Carter mostrou o resultado, a oposição mostrou o resultado, a oposição acompanhou o resultado, botou um fiscal em cada sessão para pegar a ata. Quando chegou a 83,5% das apurações, o Maduro se deu conta que estava perdendo feio, estava 67-30. Né? Aí interrompeu tudo e disse que o resultado foi 51,2%. E todos os prepostos dele concordaram com isso, né? 51,2%. O próprio Biden agora aumentou a recompensa pela cabeça de Maduro e estavam lá representantes da China, da Rússia, Coreia do Norte, parece que não, né? Mas estava, claro, Cuba, o PT estava lá, né? Representante do PT, o Sted estava lá, a representante do PT, numa língua que não era nem português nem espanhol, disse que era um ato de soberania, de democracia, e Lula não disse nada. Pelo menos eu não fiquei sabendo. Se disse alguma coisa, eu estou desinformado. Mas a nossa embaixadora estava lá, né, em nome do governo brasileiro, testemunhando e atestando essa vergonha que é a posse de Maduro, tendo perdido a eleição na cara de todo mundo. Todo mundo sabe que ele perdeu a eleição. A Lula ficou naquele tergiversando, tem que mostrar as atas para eu reconhecer. Claro que não mostrou as atas, não mostrou para o Petro também da Colômbia, para quem pediu. Claro que não ia mostrar, mas as atas já eram conhecidas pela oposição. Aí prende Maria Corina, solta Maria Corina, ameaça os 9 ex-presidentes latino-americanos, do México, da Costa Rica, do Chile, do Peru, do Paraguai, da Colômbia, né, que iam lá fazer uma guarda de honra para o Edmundo Gonçalves, prometeu, ameaçou prender, né? Uma vergonha. É um teatro de amadores, ditadores latino-americanos tradicionais, coisa que a gente via lá no passado, que era motivo de obras de escritores latino-americanos, está lá na Venezuela nesse momento. Aí vamos ver agora o que vai fazer o governo brasileiro. Não fez a tempo, agora já é tarde, né? Agora fica para o Trump resolver. Aí eu vou recordar, eu acho que eu já falei aqui, um encontro que Lula, presidente eleito, não tinha assumido ainda, o seu primeiro mandato foi à Casa Branca, teve um encontro com George W. Bush, republicano, e Bush disse para ele, né, isso me contou quem estava ao lado do Lula e ouviu a conversa, olha, eu vou invadir o Iraque, você não se meta, mas aí eu não me meto lá com o Chávez e você cuida do Chávez.
Então, recebeu esse mandato, mas ficou por isso mesmo. Só faz discurso de democracia, mas não impõe ao vizinho do norte um regime democrático. Tudo muito absurdo. E os Estados Unidos aumentaram de 15 para 25 milhões de dólares a recompensa oferecida pela prisão de Nicolás Maduro. A decisão da Casa Branca foi comunicada nesta sexta-feira. O governo americano também oferecerá recompensas em dinheiro por informações que levem à prisão ou à condenação de 2 ministros do regime chavista. Além disso, Washington impôs novas sanções a 8 altos funcionários venezuelanos sob a acusação de terem liderado agências econômicas e de segurança para permitir a repressão e a subversão da democracia no país. Aí o cartaz de procura-se e de recompensa. Ana Paula Henkel, passo essa para você, claro, esse posicionamento norte-americano da Casa Branca. Então, Adriana, o posicionamento, na verdade, é um posicionamento é um posicionamento dos 2 partidos, né? O que hoje em dia aqui é tão difícil você colocar os 2 partidos concordando com alguma coisa. Ainda na antiga administração Donald Trump, quando nenhum dos discursos do Estado da União no Senado americano, quando Juan Guaidó tinha exposto ao mundo, né? Ele expôs o que estava acontecendo e estava presente naquele discurso. Ainda havia aquela tensão toda entre democratas e republicanos, que Trump é fascista, é isso, é aquilo. Então, quando Trump falava alguma coisa boa sobre a própria economia americana, só os republicanos aplaudiam. Pois dessa vez, naquela vez, se eu não me engano, foi 2019, 2018, 2019. Quando ele disse sobre Juan Guaidó, foi a única vez que todos se levantaram e aplaudiram Juan Guaidó, Donald Trump, a situação toda, né, que está, né, perpetuando na América Latina com essas ditaduras todas. E agora, mais uma vez, é uma pauta comum entre republicanos e democratas, tanto que no apagar das luzes da Casa Branca, Joe Biden aumenta esse prêmio, né, pelo nome, pela captura de Maduro. E hoje também houve uma declaração oficial dizendo que o vencedor da eleição é González. Ou seja, como a Venezuela vai seguir diante de tudo isso, a União Europeia também não reconheceu essa eleição, o Center Carter, como o Alexandre trouxe todos os detalhes, colocou o dedo nessa ferida aí e expôs os detalhes da falsa contagem e da fraude também. A questão agora é se acompanhar se haverá um golpe, né, de Estado, como é que esse governo vai seguir sem o apoio, principalmente porque a Venezuela ainda apoiava em alguma coisa econômica em relação aos Estados Unidos, em relação ao petróleo, né? Já que Joe Biden fechou as torneiras aqui da extração de poços petrolíferos em terras federais, tendo que pedir à Venezuela aí uma ajuda, né, com alguns barris de petróleo, depois pediu ao OPEP para aumentar a produção, a OPEP deu de ombros. Então, eles ainda apoiavam numa possível benevolência dos americanos, mas Joe Biden deixou o recado que agora a situação comigo poderia ter sido levantada algumas sessões, mas agora, com a volta de Trump à Casa Branca, tudo vai ficar bem mais difícil para a Venezuela, que vai ficando isolada. Vai mesmo. Cauti, já te passo, deixa eu só acrescentar, vamos falar um pouco sobre a repercussão aqui no Brasil da posse de Nicolás Maduro. A decisão do governo Lula de enviar a embaixadora brasileira em Caracas, Gilvânia Oliveira, à posse, despertou crítica de governadores. Romeu Zema, por exemplo, governador de Minas Gerais, está aí para você também ler comigo, declarou que é inaceitável qualquer demonstração de apoio a Maduro. De acordo com Zema, o envio da representante do Brasil ignora a vontade popular, direitos humanos e a democracia.
Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sugeriu que o governo deveria cancelar a ida da embaixadora a essa cerimônia e classificou a necessidade do cancelamento como uma obrigação moral. No Congresso também houve reações. O senador Ciro Nogueira fez uma publicação no X, ironizando o envio da embaixadora para o evento. O parlamentar do PP do Piauí utilizou o filme Ainda Estou Aqui, que retrata a história da família Rubens Paiva durante o regime militar no Brasil, para apontar a hipocrisia do governo Lula em relação à ditadura de Maduro. Abro aspas. O governador envia uma embaixadora à posse de Maduro para, de forma oficial, homenagear todas as ditaduras do mundo e dizer: ainda estamos aqui. Fecho aspas. O deputado federal Nicolas Ferreira também utilizou as redes sociais para criticar o governo de Maduro. Está aí a publicação que diz o seguinte: o parlamentar comenta um vídeo do presidente do Chile, Gabriel Boric, em que ele qualifica o governo de Maduro como uma ditadura. Abro aspas. Pelo menos alguém de esquerda reconhece, ao menos, que Nicolás Maduro é um ditador. O óbvio sendo dito pelo presidente do Chile. Fecho aspas e passo então para você. Caute, e aí na tarde a gente vê, né, amigo de ditadores, uma vergonha para a gente, né, que não concorda e não aprova essa posição do governo brasileiro. Pois é, Adriana, existe uma esquerda digna e uma esquerda indigna. A esquerda digna é o caso do Gabriel Boric, que mesmo sendo um líder do movimento estudantil, disse claramente que a ditadura de Maduro é vergonhosa e ele não vai apoiar, não vai aceitar, sequer reconhecer aquilo que está acontecendo na Venezuela, e uma esquerda indigna, como a esquerda que temos no Brasil, que vai fisicamente até Caracas, como fizeram algumas lideranças do PT, para homenagear esse ditador sanguinário, está massacrando a sua população, afamando o seu povo, obrigando um venezuelano a cada 3 a fugir do país. E a esquerda brasileira vai lá e bate palma para um sujeito como esse que deveria estar preso e respondendo seus crimes, não só nos Estados Unidos, mas também na Corte Penal Internacional. Mas é interessante que Maduro tomou posse hoje às 11h50 da manhã. 48 horas, exatamente 48 horas antes, às 11h50 da manhã do dia 8 de janeiro de 2025, em Brasília, o governo brasileiro fazia uma manifestação a favor da democracia. Lula dizia que é amante da democracia, que no ditadura nunca mais, amplas palavras contra regimes totalitários, contra abusos, etc., E 48 horas depois, não tinha nem desmontado todos os palanques lá em Brasília, 48 horas depois, manda a embaixadora do Brasil, representando o país, ou seja, toda a nação brasileira, para homenagear um déspota sanguinário como é Nicolás Maduro. Aonde está a coerência, a dignidade, né, do governo brasileiro, que 48 horas antes se diz o maior defensor da democracia e abominando as ditaduras, e 48 horas depois vai lá e dá as mãos para um narco-estado, que não é nem o problema de ser uma ditadura, o problema é ser um narco-estado. Quando você tem um presidente de um país, um ditador no caso, que tem a sua cara fichada pelo Departamento de Justiça americano como um gangster qualquer, obviamente, o cara não é um chefe de Estado, é um bandido. E quando um bandido se torna chefe de governo, todas as pessoas em volta dele, todos os ministros, os secretários, se tornam membros dessa gangue. Então, a Venezuela hoje é um narco-estado governado por uma gangue que está exportando cocaína mundo afora, está exportando armas, tem ligações com o Hezbollah, que colocou bases, inclusive, de treinamento perto da fronteira brasileira, está destruindo a Amazônia da Venezuela para o garimpo ilegal, entre várias outras. E, claramente, está torturando, massacrando, violentando as opositoras, opositores da Venezuela. E o Brasil vai lá e bate palma? Mas em qual país normal isso seria considerado algo aceitável? Assim, e onde estão os ministros do STF? Onde estão que no dia 8 de janeiro fizeram filípicas a favor da democracia? Onde está a classe artística brasileira que veio falar de democracia até antes de ontem? Onde está a vencedora do prêmio do Golden Globe, a Fernanda Torres, que protagonizou um filme contra uma ditadura, a favor, que deveria ser o hino à democracia, está caladinha enquanto o governo brasileiro vai lá de mãos dadas com um Estado narcoterrorista ditatorial. Então, a hipocrisia dessa esquerda indigna brasileira
mostra como somos governados por pessoas que têm esse fetiche por ditaduras comunistas, como Cuba, como a Venezuela, mas em casa se dizem defensores da democracia e do Estado de Direito. São apenas um bando de hipócritas e merecem só todo o desprezo possível. É isso, Cauti, decepcionante mesmo. Eu faço mais uma parada por aqui, na volta a gente vê. Urgente, Maria Elvira Salazar, congressista dos Estados Unidos, diz que Trump apoia Maria Corina e Edmundo Gonzalez, os lutadores pela liberdade na Venezuela. E diz: se o ditador socialista Maduro não deixar o poder imediatamente, enfrentará todo o poder da liderança americana. E vocês, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês viram todo mundo se posicionando, todos os países, até mesmo de esquerda, se posicionando sobre a ditadura de Maduro, e Luiz Inácio Lula da Silva do PT manda um representante para representar o Brasil diante dessa farsa, dessa ditadura que está acontecendo na Venezuela. Fazendo isso, o que ele faz se afasta cada vez mais dos outros países. Fica totalmente isolado, mas vale lembrar que neste ônibus desgovernado, todos nós somos passageiros. E, gente, o que Lula está fazendo com o povo brasileiro é um absurdo. Ele não me representa. Como pode colocar os brasileiros diante desta situação? Vocês viram o que disse os jornalistas da Oeste. Isso realmente é um absurdo. Mas agora os Estados Unidos já entrou na briga e, ao que tudo parece, esse ditador vai ter que cair. E vocês, o que vocês acham que vai acontecer a seguir? Deixe aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também, que aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar. Até nosso próximo encontro!